Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu quero elucidar algumas dúvidas a respeito da visualização para visualização criativa para manifestação da nossa realidade, né? Por que que às vezes a gente visualiza, sempre recebo perguntas, alguns depoimentos dizendo: ah, mas eu visualizei e não aconteceu, eu visualizei e aconteceu o contrário, eu visualizei, mas em vez das coisas darem certo, tudo deu errado e blá blá blá, essas coisas assim, né? Acontece bastante. Então hoje eu quero te dar uma dica que eu aprendi com quem? Quem adivinha? Esther Hicks dos Abraham, tá bom? Então, são os ingredientes que você precisa ter para fazer uma visualização criativa de sucesso, tá? Os ingredientes para fazer uma visualização criativa de sucesso. Se você tiver esses ingredientes na hora que você estiver fazendo seu exercício de visualização, eu tenho certeza, e não é só eu que garanto isso, não, viu, gente? Neville Goddard, Abraham Hicks, né, Wayne Dyer e outros grandes professores aí nessa área de lei da atração, de metafísica, de como criar a realidade a partir dos nossos padrões de pensamentos. Bob Proctor também fala isso. Então vamos lá, quais são esses ingredientes? Por que a visualização é importante? Porque quando você visualiza, você fecha os seus olhos e você visualiza e você se vê em primeira pessoa. Como eu já falei aqui, eu tenho um vídeo antigo falando da técnica VR. Eu dei esse nome, apelidei de técnica VR, porque é de Virtual Reality, que é realidade virtual. Aqueles óculos que a gente coloca e se sente em primeira pessoa, vivenciando de fato aquela realidade, aquele ambiente virtual, né? Inclusive, quando você vai nesses simuladores, você se sente lá, né? Você sente o frio na barriga, você sente o susto, você sente a emoção de estar presente com a sua imaginação naquele lugar. Então, por que a visualização ela é um exercício importante na criação da nossa realidade aqui? Porque, gente, eu já expliquei no workshop de alquimia mental que a nossa imaginação, ela é os olhos da nossa alma, né? A nossa imaginação. Então, todo mago, alquimista, ele respeita bastante a imaginação, porque quando você fecha os seus olhos e você se transporta para um ambiente diferente do que você está, você pode viajar o mundo inteiro, você vai com a sua consciência vai, ela só não leva o seu avatar, ela só não leva o seu corpo físico. Então é dessa forma que os magos criam a realidade, que os antigos alquimistas criavam sua realidade. Quando você vai estudar a fundo essas questões mais antigas, você vai ver que tem que ter a visualização. Então, nós não somos esse corpo físico, nós somos muito mais, nós somos consciência. E a consciência não está presa, aprisionada dentro da nossa cabeça, ela não está presa, ela vai aonde ela quer. A gente que tem a impressão que a nossa consciência está aprisionada nesse corpo físico, mas ela não está, ela está concentrada, ela está em um momento de concentração na existência física, mas ela pode se transportar para qualquer lugar que ela desejar, só que muitas vezes ela não leva o corpo físico. Então, primeiro você vai na sua mente, depois o corpo vai junto, depois você vai, né, fisicamente. Primeiro você vai a algum lugar na sua consciência, depois naturalmente os eventos vão acontecer e se desenrolar para que você esteja lá fisicamente. Por quê? A consciência, ela é uma energia sutil que não depende da energia densa que é esse corpo físico, as coisas materiais aqui, né? Então, aqui nesse nosso mundo, sempre lembrando, né, que quem já leu Caibalion e sabe que eu sempre falo sobre
os dois mundos, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, esse antigo axioma. Então, o corpo físico, ele pertence, ele está nesse mundo que a gente chama mundo material, que é um mundo onde essa realidade é mais controlada, existem leis da física, existe um paradigma que rege toda a existência aqui no planeta Terra, que é o paradigma materialista de que a matéria é algo sólido e tudo mais. Então, a existência aqui segue algumas regras desse paradigma. Só que a consciência, quando você fecha seus olhos, você vai nessa consciência, você é livre para ir onde quiser, para ser o que quiser, para fazer o que você quiser. Então, na sua consciência, você é livre para criar a vida dos seus sonhos, aquilo que você deseja. E não é uma coisa assim, poxa, que pena que é só na minha imaginação. Não, primeiro você vai na imaginação. E depois de você ter ido na imaginação, o corpo físico segue. Porque o mundo físico, ele é o reflexo, a medida perfeita do mundo não físico, do mundo que você acessa com a sua imaginação. Então, o primeiro ingrediente é entender, reconhecer que a sua consciência, que a sua imaginação, que é uma habilidade da sua consciência, então que a sua imaginação, a sua consciência, eles são os olhos da sua alma. E que, de fato, quando você vai a algum lugar ou cria algum ambiente, mentalmente, aquele ambiente existe no plano superior, que é o reino da causa, como já dizia Neville Goddard. E esse reino material aqui, visível, é o reino do efeito. Então, mudar as coisas no reino do efeito, que aqui, materialmente, não funciona. E as pessoas tentam mudar a realidade mudando o reino do efeito, mas você tem que ir para a causa, para o mundo invisível, para o mundo de cima. Aí sim vai se manifestar no mundo de baixo. Tá? Então, a primeira coisa é entender, reconhecer que quando você está visualizando, você está sendo um mago, você está sendo alquimista, criando a sua realidade, você está realmente indo, a sua consciência está indo, só não levou o avatar junto. Entendeu? E para o avatar ir junto, que é o seu corpo físico, vai custar talvez algum tempo, que vai de acordo com a lei da germinação. Cada semente demora um tempo, cada tipo de bebê demora um tempo para se formar dentro do útero materno. Se for um bebê de elefante, demora ali mais ou menos 1 ano. Se for um bebê de seres humanos, demora 9 meses, em torno de 9 meses. Entendeu? Então, depende do tipo de semente que você está lançando no solo fértil do universo. Mas respeite a sua imaginação, a sua capacidade de visualizar. E o segundo ingrediente, qual é o segundo ingrediente? O segundo ingrediente é sentimento, sim. O Neville Goddard, que é um professor de metafísica, filósofo, dos anos 60 e 70, ele tem um livro que ele escreveu chamado O Sentimento é o Segredo, o Sentir é o Segredo. Por que ele escreveu esse livro? Nesse livro ele explica muito bem a importância desse ingrediente na hora que você está fazendo a sua visualização criativa. Mas não é que o sentimento vai criar, sozinho vai criar. Na verdade, o sentimento, os Abraham explicam bem isso, os nossos sentimentos são a nossa bússola, o nosso GPS, nos indicando para onde a gente está indo. Então, assim, a gente sente algo, esse sentimento que a gente tem, ele está só sendo a testemunha, o recibo do tipo de vibração que você está emanando, entendeu? É por isso que ele diz que o sentimento é o segredo, porque às vezes você visualiza, mas você não sente, você não acredita lá no fundo do seu coração que aquilo pode ser real. O seu sentimento, ele vai te denunciar, entendeu?
O sentimento é a testemunha que denuncia o tipo de vibração que você está emanando. Então não adianta falar, não adianta visualizar se o sentimento não está congruente com o que você está falando, fazendo ou pensando. Então o sentimento, ele é o recibo, ele é a testemunha, ele está denunciando a tua verdadeira vibração, entendeu? Então assim, é como uma febre no teu corpo. A febre, ela está falando o quê? Ela está denunciando algo que está errado no corpo. Só que você não sabe muito bem aonde é. Está com febre 3 dias, 4 dias, uma semana, aí vai ao médico, né? Isso já aconteceu com meu filho quando ele fez 1 aninho de idade. Ele estava com um início de pneumonia. Só que a gente não sabia, era febre, muita febre. Aí olhamos a garganta, não era a garganta. Fomos olhar várias coisas, só deu no exame de sangue que ele estava com alguma infecção. Aí a febre primeiro veio e disse, olha, tem algo errado. Então, fizemos o exame de sangue disse, tem uma infecção. Agora, em que parte do corpo está essa infecção? Aí, raio-x, ultrassom, e faz um monte de exame, até que descobriram que o negócio era no pulmão, né? Que estava com um pouco de líquido no pulmão, aí teve que internar e tudo mais, né? Quando ele tinha 1 aninho. Então, a febre, ela vai te dizer que algo não está correndo bem. O teu sentimento é assim, ele vai te dizer qual é o tipo de vibração que você está emanando, né? Então, por isso que não adianta você só visualizar, só falar da boca para fora, mas não sentir. Lá dentro, você sente que, sabe? O sentimento, o Neville falava, quando houver uma divergência entre o sentimento e o pensamento, o sentimento vence. Ele fala isso. Por que o sentimento vence? Porque o sentimento nunca mente. Os nossos sentimentos não mentem. As nossas palavras podem mentir. Até os nossos pensamentos podem mentir. Mas os nossos sentimentos, eles nunca mentem. Quando você sente, é porque aquela é a verdade que está em vigor na sua vida. Então, os sentimentos, eles são sempre verdadeiros. As palavras podem ser, né, podem mentir, mas o sentimento não. Aquilo que você sente é real, é verdadeiro, é o tipo de vibração que está saindo do seu corpo nesse momento. Quando você sente amor de verdade, aquele sentimento de amor que você está sentindo, ele está dizendo, você está vibrando no amor. Quando você sente raiva de verdade, então o teu sentimento de raiva está dizendo, ei, você está vibrando na raiva agora. Quando você sente inveja, o teu sentimento de inveja é real, é verdadeiro. E ele está dizendo, agora você está vibrando na inveja, que geralmente inveja e escassez são a mesma coisa, bem parecidos. Entendeu, gente, o papel do sentimento na hora da visualização? O sentimento, ele simplesmente vai te dizer se a visualização está dando certo ou não, entendeu? Então, isso que eu aprendi com o Abraham a respeito do sentimento dentro da visualização. Ok? Então, só que se você visualizar de uma forma tão real, ao ponto de você se envolver de verdade naquilo, o teu sentimento começa a mudar. Ele começa a obedecer aquilo que você acredita. Porque o sentimento, ele é o recibo daquilo que você acredita como sendo a verdade, né? Então, se você acredita com algo, você acredita piamente que algo é real, o teu sentimento, ele não tem escolha, ele vai ter que concordar com aquilo que você acredita ser real na sua vida. Então, quando você faz uma visualização criativa, você se envolve de verdade naquela visualização, o teu sentimento, ele começa a entrar em congruência com o que você está pensando. Mas vem aí o terceiro ingrediente para uma visualização criativa de sucesso, que é o tempo. Isso mesmo, o tempo. Nisso,
nesse ingrediente tempo, os Abraham nos explicam que 17 segundos é tempo suficiente para que aquela visualização, aquele pensamento que está recebendo a atenção, foco, né, se torne, digamos assim, a lei da atração capture ele, né? Ele se torne como onda de informação que foi para o universo e realmente agora sim existe, né? É uma visualização que está ali bem real, você está fazendo em primeira pessoa bem real, como na técnica VR. Se você ainda não assistiu esse meu vídeo da técnica VR, vou pedir para deixarem aqui, para que você assista, que é em primeira pessoa. As pessoas me perguntam, mas e se eu visualizar eu em terceira, eu fora? Nesse vídeo técnica VR eu tenho a resposta para isso. O Neville sempre falava que tinha que ser em primeira, inclusive ele dizia que isso era determinante entre o sucesso e o fracasso de uma visualização. Né, ele falava isso. Então, eu sempre visualizo em primeira, só que às vezes, né, eu me pego me visualizando em terceira, aí eu me puxo de volta para a primeira pessoa, né, como se eu tivesse com aquele óculos de realidade virtual mesmo. Então, se visualizar em primeira pessoa, aí quando você fica um bom tempo fazendo essa visualização, quanto tempo, Mai? Quanto tempo tem que visualizar? Como eu falei aqui, o terceiro ingrediente, que é o tempo, 17 segundos é tempo suficiente, é tão rapidinho, gente, para que aquilo comece a realmente se transformar numa verdade, né? E aí você repete, você pode repetir 3 dias, 4 dias, não toda hora, porque você tem a parte do soltar, que depois, o primeiro passo é você estar visualizando, tá ali, tua visualização, teu sentimento tá concordando, tá dizendo, essa visualização tá dando certo. Você está realmente sentindo, vibrando, né? Então, o sentimento é o teu recibo. Se não tiver recibo, você não sabe se está dando certo, né? Então, o sentimento ele vai vir para constatar, para dizer, olha, tá dando certo, você está vibrando no amor, você está vibrando na abundância, a visualização está funcionando. E aí o tempo, então 17 segundos para capturar, para a lei da atração capturar e aquilo se transformar numa onda de informação que vai sim fazer parte do teu vórtex ou teu vértice, como os Abraham ensinam. Entendeu? 17 segundos. Eu fico muito mais que 17 segundos para garantir, né, gente? Porque, gente, se fosse assim, pensei, né, virou onda, pensei assim, tipo, menos de 17, se qualquer coisa que passasse na cabeça se manifestou. Imagina, né? Até no próprio filme O Segredo tem uma cena lá que explica essa questão dos 17 segundos, do tempo de que você tem que nutrir aquela visualização para que então se manifeste. Aí tem uma parte que é engraçada, o cara pensou no elefante, o elefante apareceu lá na casa dele, né? Se fosse assim, seria desse jeito, ia ser tudo uma bagunça. Então existe esse tempo que é dado para que você, né, dê mais atenção. E quanto mais atenção algo recebe, mais aquilo cresce. E a atenção, ela é como se fosse assim um tubo, vamos dizer, né? Entre você, né, a sua energia vital e aquilo que você deseja manifestar. Então, quando você fica colocando atenção naquilo, jogando atenção para aquilo, aquilo vai crescendo, crescendo. Só que a gente não faz isso com as coisas boas, é ou não é? A gente só quer fazer isso com as coisas ruins, com aquilo que nos disseram que a gente não gostou, com aquele problema que ele está aparentemente sem solução e você quer resolver, aí você fica jogando atenção nele, ao invés de pensar qual a solução do problema, agora eu vou olhar para a solução e eu vou atrás dela e tá aqui, ó, essa é a solução, então bora jogar atenção nisso. Entendeu? Então, o tempo é importante. E o tempo é, no mínimo, 17 segundos, tá? 17 segundos. Você está visualizando, você está sentindo, e então o teu sentimento está dizendo, está dando certo, e aí você fica por pelo menos 17 segundos. São esses os 3 ingredientes que os Abraham nos ensinam para uma visualização de sucesso, tá bom?
Eu, particularmente, gosto muito de começar as minhas visualizações com o caderno da gratidão, que eu já ensinei aqui. Eu tenho pelo menos 2 vídeos falando do caderno da gratidão e uma técnica que eu mesma desenvolvi para escrever no caderno da gratidão. Que eu começo agradecendo por coisas que eu sei que são reais fisicamente na minha vida e eu já tenho, e eu começo a agradecer e eu de fato começo a sentir gratidão, porque aquilo é uma verdade para mim. Então, quando eu escrevo gratidão pela minha família e eu escrevo agradecendo pelo meu filho, pelo meu marido, pela casa em que eu moro, eu estou sendo verdadeira. Então, lógico que o meu sentimento tem que ser verdadeiro de gratidão naquele momento. E eu começo a vibrar na gratidão. E aí eu vou escrevendo mais coisas que realmente são verdades na minha vida, pelas quais eu agradeço e que me fazem eu me sentir feliz. E quando eu percebo que o meu sentimento já está constatando que eu estou vibrando na gratidão e eu já estou rindo sozinha, o teu corpo obedece o teu sentimento. Você começa a rir. Vocês conhecem um sorriso falso? Conhece ou não, né? Você conhece. Todo mundo conhece. Não precisa ser aquele rapaz que faz linguagem corporal, não, para saber. Oi, gente, né? Não precisa, você sabe. A gente sabe quando alguém é genuíno. É ou não é? Então, o corpo, quando você começa a ter de verdade aquele sentimento, e como você tem um sentimento verdadeiro? Quando você acredita naquilo como sendo verdade, é a sua verdade. Então, você, logicamente, vai ter um sentimento verdadeiro. E aí eu começo a sentir a gratidão e eu escrevo e eu tô já sorrindo, agradecendo e tal, sentindo o amor. Eu digo, já tô vibrando como eu quero. Aí eu começo a escrever por coisas que eu quero que se realizem, que ainda não se realizaram fisicamente, mas que eu começo a visualizar. Aí eu começo a dizer, ai, gratidão, porque esse mês a gente conseguiu isso, e foi bem legal. Aí eu crio toda uma história. Enquanto eu estou escrevendo aquela história, eu estou pensando, visualizando ela como sendo já um ato do passado, pelo qual eu estou agradecendo e me lembrando que já aconteceu, entendeu? Então eu pego o embalo no sentimento de que é a minha verdade ali, da gratidão, de algo que eu já tenho, e começo a escrever. Então, enquanto eu escrevo, eu estou visualizando e aí eu começo a sentir que é real, porque eu engano o meu subconsciente naquele momento, porque ele começou a sentir gratidão por algo que é real, que eu já tenho. E aí eu enfio uma coisa que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. E aí eu fico um tempão, gente. Eu nem conto 17 segundos. Eu sei que eu já fico lá um bom tempo. Eu digo, já passou 17 segundos há muito tempo. Né? Então, para garantir, eu fico bem mais tempo que 17 segundos. Com certeza que 17 segundos passa muito rápido, né? Entenderam, minhas centelhas queridas? Então, essa é a lição de hoje para você. Será que a sua visualização está tendo esses 3 ingredientes, né? Você está acreditando no poder que a sua consciência tem de criar a sua realidade? Você está respeitando a sua imaginação ou você está achando que isso é coisa de criança ou de gente maluca? E aí, teu sentimento vai ser sempre oposto ao que você quer realizar. Então, primeiramente, acreditar que a imaginação é o poder do mago, né, do alquimista. Segundo, você respeitar os teus sentimentos e entender que eles estão sendo a testemunha, estão denunciando que tipo de vibração você está tendo. Então, observar os seus sentimentos, não ignorá-los, porque eles são verdadeiros. Palavras mentem, pessoas mentem e até pensamento mente, mas sentimento não mente. E o terceiro é o tempo, pelo menos 17 segundos de visualização ali, criativa, cheia de sentimento que está congruente com o que você está visualizando. Ok? Então é isso, um grande beijo, boa manifestação para todos nós. E deixa aqui nos comentários se você já conseguiu realizar algum sonho, algum desejo que você visualizou.
que você escreveu no caderno da gratidão, porque quando você está escrevendo no caderno, preste atenção, a sua imaginação está flutuando para aquela realidade que você está escrevendo, entendeu? Então, escrever no caderno é também um tipo de visualização. Tá bom? Então, escreve aqui o seu depoimento, conta, alegra outras pessoas, incentiva outras pessoas que elas também podem realizar os sonhos delas usando a mente, usando o pensamento, o sentimento de maneira mais positiva e criativa. Então, um grande beijo, até mais.